Carpini, boa noite. Wilton, Rádio Sociedade. Um jogo em que o Vitória, apesar de ter uma grande vantagem, mas mostrou muita vontade ali de jogar, de atuar, de fome de fazer gol, não ficou, vamos dizer, dormindo com o resultado do jogo anterior, né? O que é que você achou dessa partida, do comportamento do seu time? Bom, boa noite. O comportamento daquilo que a gente trabalha e que a gente espera da equipe do Vitória, independente do jogo e da competição. E esse comportamento de buscar o gol, isso tem sido em todos os jogos. Foi assim também no jogo passado. Às vezes as coisas tendem a não acontecer, o gol não sai, as coisas fogem do nosso controle, mas a gente nunca muda esse comportamento de tentar ser uma equipe agressiva, que busca um controle do jogo, mas em alguns momentos mais vertical, buscando um volume ofensivo. Então, me agradou muito a postura hoje, assim como tem agradado em outros jogos, e a gente segue numa construção, independente do que foi construído em Alagoinha. Hoje era um novo cenário, os outros 90 minutos restantes para a gente carimbar de vez essa vaga para a final, e para nós foi muito importante a classificação, posteriormente a isso a classificação em primeiro do grupo, e agora a gente conseguir essa vaga final e trazendo o segundo jogo para o Barradão. Então, objetivos sendo alcançados, com dificuldades, com momentos, né, de uma rotatividade grande, e aí às vezes falta um pouco da compreensão em alguns momentos, mas hoje foi mais um jogo importante para a gente continuar rodando o elenco e ver algumas outras posições. Pela primeira vez o Thiago jogando na função dele, o próprio Carlinhos entrando e fazendo gol. A rodada passada a gente enfatizou outros pontos e esquecemos de falar o Buiú iniciando uma partida 90 minutos, então muitas coisas boas acontecendo em todos os jogos. Carpini, boa noite, parabéns pela classificação em primeiro lugar. Tem uma característica que tem me chamado a atenção do seu time, não só em 2025, mas desde que você assumiu Vitória, que é a energia do time, né? Hoje eu observei uma cena quando você chama o Lucas Braga, chamou o Mosquito também, né, para poder entrar na partida, e você... O jogo já estava 2-0, você passou uma energia tão grande, né, para aqueles jogadores, como assim, vamos fazer mais, vamos mostrar ao torcedor que o Vitória vem forte para 2025 e para as outras competições. Eu te pergunto, é feito algum trabalho especial, tipo assim, no dia a dia, para que essa energia seja passada constantemente, ou também é fruto do entrosamento e da confiança que o elenco tem no seu trabalho? Acho que tem um pouco de tudo, né? Acho que essa energia ela tem que ser diária. Se isso não tiver nos treinamentos, no dia a dia, a gente não vai conseguir replicar isso dentro de campo, dentro dos 90 minutos de jogo, né? Então ela é sim uma energia que ela precisa ser contagiada. Eu falo isso muito para os atletas, independente do trabalho, do tempo que a gente tem para trabalhar, que não é muito, que a gente possa descer para o gramado ali e sair diferente, sair melhor, né? Competir, fazer para melhorar, fazer para evoluir. E eu não acredito num trabalho onde não tem essa energia, onde não tem essa gana, esse desejo, né? Fazer por fazer, e isso é uma coisa que eles absorveram bem, e é uma coisa que eu procuro passar para eles, mas acho que alguns comportamentos eles já estão muito enraizados dentro do elenco, por mais que mexeu bastante do ano passado para esse ano, mas esses comportamentos eles se perduraram, e espero que assim seja, né? Um time sempre muito competitivo, é o que a gente procura passar não só nos jogos, mas no dia a dia. Carpini, você tem agora uma sequência do que a gente já esperava que poderia acontecer, talvez você no trabalho também, de sequência de jogos importantes. Você tem próximas duas finais, não sabendo de quem vai enfrentar mais, o seu time ainda não venceu nem Jacuipense e principalmente o Bahia, né? Você também está aí meio que com o Bahia engasgado. Não estou engasgado com o Bahia, não. Tá tudo certo. Eu joguei com o Bahia 2 vezes na Fonte Nova, nunca peguei eles no Barradão, cada jogo é uma história. E aí, exatamente sobre isso, de Copa do Brasil e Copa do Nordeste, né, que você está pensando, mesmo sendo de jogo a jogo, mas na sequência de jogos importantes e jogos decisivos, como é que está o Carpini pensando? Já que você também tem o Fábio, que está aí machucado, não sabe se volta, o Mateuzinho, que tem um período aí mais longo de lesão, e aí, como é que você ajeitar esse time para que possa, durante esses jogos decisivos, você ter o resultado que você espera do seu time? Eu acho que eu comentei isso no primeiro dia desse mês de março, que a gente entraria no mês onde nós faríamos 9 jogos, um a mais do que foi o mês passado. Então, a cada 3 dias a gente está fazendo um jogo, tendo agora também alguns deslocamentos.
E acho que esses jogos decisivos, eles não são de agora em diante, né? O jogo eliminatório da Copa do Brasil já foi um jogo muito, muito complicado no aspecto emocional, psicológico, de ter que avançar, assim como vai ser o de quarta-feira. Depois nós tivemos o jogo de Alagoinha, hoje a gente trata ele não tão importante porque nós fizemos 4 lá, mas se fosse 0-0, 1-1 e a decisão viesse para o Barradão, a gente daria mais importância a ele, porque é uma semifinal de campeonato baiano e a gente respeita todas as competições. Então a gente segue na mesma sequência, na mesma energia. Claro que à medida que as coisas vão se afunilando, uma coisa é você fazer uma semifinal, outra coisa são jogos de finais agora e podendo ser um clássico, né, um Bavi, então para nós vai ser interessante, vai ser importante, né? Eu acho que tem todo um contexto, um brilho diferente para o estadual, para o estado, quando faz uma final dessa, com todo o respeito ao Alagoinha, Jacuipense, mas é diferente. E independente do que vem de lá, nós fizemos a nossa parte. Depois a gente vê o que vai acontecer. Se for a Jacuipense também, hoje a gente também enfrentaria esse adversário no novo contexto. Eu enfrentei a Jacuipense na terceira rodada da competição, com, sei lá, 5, 6 dias de pré-temporada. Pré-temporada não, de elenco junto, né? Então é outro momento. O Vitória vive um momento de ascensão, de melhora, de erros, de acertos, de coisas a serem evoluídas, e são muitas coisas que nós precisamos melhorar, começando com o meu trabalho. Eu me cobro muito e por isso eu cobro também, me sinto no direito de cobrar os atletas que eles continuem entregando performance e evoluindo. Então a gente vai bem tranquilo, num bom momento, vivendo um momento muito, muito bacana nesse início de temporada, mas a gente sabe que isso tudo no futebol de hoje é quase que irreal, não acontece toda hora. Então a gente está muito preparado para quando o momento ruim acontecer, que o empate com o Altos já nos mostrou muita coisa de como vai ser a derrota, como a gente conquista tanto na vitória para a gente ter uma gordurinha e como a impaciência ela é grande, né, no resultado adverso pelo empate, você imagina a derrota. Então a gente teve mostras de que a gente precisa se fortalecer internamente enquanto grupo, ser muito sábios, inteligentes e seguir contando com o apoio do nosso torcedor. Boa noite, Carpini. Quarta-feira já tem esse jogo da Copa do Brasil e percebi que no último jogo, no jogo da Copa do Nordeste contra o Altos, Janderson teve propenso à lesão, se eu não me engano, e foi poupado. Hoje também alguns atletas foram poupados e eu queria que você nos explicasse como é esse desafio, né, de tão pouco tempo, ter muito jogador desgastado por conta dessa temporada em sequência, com muitos jogos em sequência, e como é para você buscar soluções para melhorar o grupo. Isso é desafiador. Isso é uma pergunta bacana porque eu toco muito nesse ponto, né? E aí falando do meu desafio, não falando ou criticando o calendário e tempo de treinamento, porque isso é para todos, né? O jogo passado nós poupamos o Janderson, né? Teve um incômodo. A ideia era poupar o Raul e ele acabou fazendo alguns minutos. Nós poupamos o Jamerson para o lugar do Hugo. O jogo passado jogou o Neres e o Walter, hoje o Zé e o Edu. O William no jogo passado não jogou, jogou o Ronald. Então a gente está tentando encontrar, mesmo sem muito tempo de treino, alternativas para seguir competindo, tendo esse desejo de vencer, como foi na pergunta anterior. E em alguns momentos isso passa a ser quase que... eu procuro viver, né, o hoje, mas eu como comandante nesse momento, eu não sou o comandante, eu estou no comando. É diferente. Eu procuro pensar um pouco mais adiante. Nós tivemos essa sequência em alguns jogos que nós nos permitimos viver essas coisas, mas agora a gente vai ter, por exemplo, jogar no Maranhão contra o Motoclube, que provavelmente vai estar brigando por uma classificação no dia 26, a gente chega em Salvador dia 27 e joga dia 29 em Caxias do Sul. E aí dia 2 a gente tem uma Sul-Americana, depois tem um Atlético Flamengo, sai para um jogo provavelmente fora, Argentina, não sei. Então assim, isso tudo vai ser muito desafiador e eu já estou pensando lá na frente, por isso que nós precisamos da paciência, da compreensão de todos e entender que a gente precisa continuar rodando o elenco e encontrar alternativas. Por exemplo, o jogo, falando de lesões, e o Baralhas, o jogo passado não era para jogar. E aí foi definido, de tanto que eu brigo às vezes com a fisiologia, com a parte física, que ele faria 45 minutos, era o combinado. Eu excedi isso, por conta minha, por risco meu. E aí depois ele acaba tomando o cartão. Você fala, pô, você siga o protocolo, ele faz só os 45. Mas por que você tirou o Baralhas? Porque você não tá no dia a dia, você não sabe o que foi planejado. Então calma. A gente tem uma gordurinha, a gente tem um pouquinho de crédito. Então
confia no trabalho, a gente já entregou o resultado, vai continuar entregando, não significa que não vamos ter dificuldades. Eu queria, Carpini, que você falasse, até nesse momento de perdas de alguns jogadores por conta de lesão, que você falasse sobre o retorno aí do Camutanga ao campo. Eu imagino que você já estava pensando numa possível troca e tal, mas a torcida, de maneira até ovacionando o nome dele, pediu, e há uma relação muito forte com o Camutanga. Queria que você falasse do retorno desse jogador. Foram 8 meses distante dos gramados. Isso é muito bacana, é um espaço que o Camutanga conquistou aqui no Vitória, assim como Oswaldo, o próprio Wagner que saiu e outros jogadores que fizeram parte de campanhas vitoriosas, isso é louvável. O Camutanga já estava planejado ele fazer 10, 15 minutos, e foi o que ele fez, independente do torcedor pedir ou não. E é legal isso pro atleta, porque a gente se coloca no lugar do atleta enquanto ser humano, e para um jogador de alta performance ficar 8 meses ausente dos gramados, de não poder desempenhar o seu trabalho, é muito complicado, eu já passei por isso. Então é legal que o Camutanga ouça todo esse carinho do torcedor para um retorno. Agora disso a definir se ele entra ou não, se ele joga ou não, se ele iria jogar, isso já era um planejamento nosso, e eu acho que isso tudo, essa atmosfera é muito mais bacana pro íntimo do atleta que passou por um período delicado. Aqui, Carpini, as coisas vão acontecendo e de uma certa forma vão se naturalizando, que a gente nem chama atenção, né? Hoje o Vitória bateu a marca de 22 jogos de invencibilidade, coisa que aconteceu lá atrás. Nem eu nem você tinha nascido ainda. Lá em 59. A gente está passando assim batido. Esse momento bom do Vitória que está acontecendo, tem coisas que acontecem e que às vezes passa batido. 35 jogos aconteceu em que ano? 79. Mas foram 32 jogos, se não me engano. 79. 32 ou 35? 32? 32 jogos, em 79. 79. Né? Mas agora você vai ter que levar mais 10 para alcançar lá. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: você fica com o seu notebook lá, com sua agendinha, anotando tudo. Hoje, para você, foi um jogo de mais observação, porque você estava classificado e tal, e sentiu um pouco esse elenco. E eu vi que, há algum tempo, por alguns minutos, você manteve em campo 2 atacantes. O Carlinhos e o Janderson. Isso te dá uma tranquilidade também? Você que está com uma preocupação enorme do centroavante, ele talvez chegue semana que vem, não sei, dia 10 da segunda-feira. Eu acho que você está contando com isso também. Mas isso te dá uma tranquilidade por essa rodagem que você está fazendo, notadamente pelos homens de frente, que do meio para trás parece que a casa já está mais ou menos arrumada. É uma preocupação que a gente tem em tentar alternativas dentro do elenco, né? E foi isso também o ano passado. Em alguns momentos da minha carreira, eu acho que eu tive alguns acertos e muitos erros também em tentar alternar posições. Eu lembro que isso aconteceu com um atleta no Juventude que era um atacante e virou um volante. Hoje seguiu a carreira, está no Curitiba como volante. O jogo passado, por exemplo, sem ter condições do Janderson atuar e o Carlinhos voltando de lesão e o Fábio fora, eu tentei o Carlos Eduardo como um 9 para tentar uma profundidade. Então a gente tem esses jogos para justamente tentar isso, para a gente tentar ser criativo dentro daquilo que a gente tem, das nossas limitações, suprir algumas ausências que ainda a gente sente no elenco com o que nós temos, valorizar o que tem em casa hoje. Então foi importante para observar isso. Nós fizemos essa observação também, se eu não me engano, na estreia do Carlinhos. Acho que a gente termina com Fábio e Carlinhos, se eu não me engano, que o Carlinhos entra e faz o gol. Pode ser que eu não esteja errado. Então é importante esses jogos para isso também. Hoje a gente olhou o Thiaguinho também um pouco mais por dentro. Nós olhamos já o Buiú, Marquinhos, né? Então muita coisa bacana acontecendo. Em relação ao número, eu acho que a gente passa, assim, a gente está atento a isso. Não vou mentir que isso não é o que nos move, não é o desafio maior, mas é o que eu falo, você passar pelos lugares e fazer história, deixar um legado, conquista, títulos, eu acho que isso vale mais que qualquer recompensa financeira. É a história que fica. A gente passa às vezes na concentração e vê lá em cima um muro pintado com os caras que foram campeão da Série B. O Léo Condé, que é um cara que eu respeito muito, isso eu acho fantástico. Eu quero essa história para mim também, para esse grupo. Então a gente se espelha em pessoas vitoriosas. E a gente vai fazendo sempre esses recortes e vendo. E outro que me chamou a atenção, eu acho que hoje foi o 28º jogo do Vitória. Em quase 30 jogos nós perdemos 1. Então é um recorte muito grande. Então isso em algum momento nos assusta, mas eu acho que a gente precisa manter o equilíbrio, os pés no chão, principalmente nos momentos de dificuldade. Eu falei isso para os atletas hoje. A gente brinca, né, que o avião sobe alto, mas não perde o contato com a torre, senão cai. Então, essa é a nossa simplicidade e a nossa paciência que a gente precisa que todos tenham na dificuldade.
Isso é ótimo. E ainda nós estamos buscando 9. Carpini, boa noite. Jean Oliveira. 22 jogos de vencibilidade, melhor ataque do Brasil, Vitória sempre citado nacionalmente, positivamente. Esses números dão um gás a mais para essa reta decisiva que o Vitória tem pela frente? Sim, é uma confiança para eles performarem, né, desempenhar o trabalho, e ao mesmo tempo eu passo para eles. Nós tivemos aí 2 meses onde ainda era permitido erros e derrotas. Nesse momento não, afunilou. Copa do Brasil, jogo eliminatório, agora são as finais. A gente vem forte numa briga por título, né? Porque um time como o Vitória, a instituição, ela precisa brigar por títulos. E isso dá um gás a mais. Mas o que foi feito não vai servir para esses jogos decisivos, mas isso dá uma injeção de ânimo, de chegar nessa situação sempre em bons momentos, é importante. Show? Boa noite, professor. Parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. Essa vitória mandou você e seu grupo para a semifinal do Campeonato Baiano, um campeonato Final. que o Vitória... final, desculpa. Um campeonato que o Vitória ficou aí uns 6 anos sem conseguir chegar. Se chegar, vai ser bicampeão. E aí eu gostaria que você me dissesse, né, com novas peças sendo testadas, com alguns desfalques importantes, como você avalia a sua trajetória até a final? E se você tem alguma preferência de clube para poder enfrentar? E se for o Bahia, se vai haver uma preparação diferente para esse jogo? A trajetória da final do Campeonato Baiano. Isso. Sim. Não, preferência primeiro não tem. Eu acho que o fato de nós conseguirmos chegar a uma final, nós não podemos escolher adversário, a gente tem que estar preparado para todos eles. Eu acho que, sendo um clássico ou não, é sempre uma final, um jogo difícil, e não tenha dúvida que também, se passar uma Jacuipense, por exemplo, passou com muito mérito, porque chegar à final não é fácil, foi uma caminhada longa, uma equipe que também chega invicta a esse momento da competição, então com certeza tem muita coisa boa, mas eu faço um balanço positivo, não só pelos resultados, não vamos avaliar os resultados, mas a evolução, né, a rotatividade do elenco, a informação que a gente consegue passar para todos os atletas, o desafio de manter o ser humano com a chama acesa e saber que ele é importante no processo. Então, para que isso aconteça, todos têm que ter em algum momento a oportunidade de participar e performar. E eu faço a leitura de uma caminhada com muitos erros e muitos acertos, como são todas as caminhadas, de muito aprendizado. Sem dúvida, no final dessa competição eu saio um pouco melhor, mas não significa que eu fiz tudo melhor. E eu acho que é dessa maneira que da maneira que eu conduzo as minhas decisões e a minha carreira. Boa noite, Carpini. Primeiramente, parabéns por mais uma vitória, por chegar à sua primeira final comandando esse grupo. Você citou o Léo Condé em algum momento dessa coletiva. Inclusive, um recorte semelhante no início da última temporada de 2024, o Léo Condé também tinha um número de invencibilidade, só que dentro de casa, com o time do Vitória, né, que em algum momento veio a se perder na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse ano, você não só dentro de casa e fora de casa também tinha um número de invencibilidade com esse elenco, mas eu acho que dentro desse recorte é algo que é mais interessante, na minha opinião, que é a solidez dessa equipe que se mantém vivo dentro de outras competições. Ano passado, o Vitória acabou, de certa forma, sendo eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste. Esse ano, o Vitória chega na final do Campeonato Baiano, de certa forma, com uma certa folga em relação ao ano passado, e segue vivo dentro da Copa do Nordeste. Você acredita que, para além desses números de invencibilidade, de o Vitória ser o time que mais fez gols em 2025 até o momento, você acredita que a solidez desse elenco, que de certa forma, de um olhar organizacional, é mais sólido do que o time do início do ano passado, é mais importante para você nesse momento? Olha, a solidez defensiva, eu vou falar mais da minha, porque eu só acompanho os resultados, eu não estava no dia a dia do início de 24, eu não sei o que foi feito, o trabalho do Léo, então eu não tenho nem capacidade para... E quem sou eu para falar do trabalho de outro profissional? Do meu trabalho. Eu vejo uma solidez grande, uma evolução, uma crescente, independente da competição, o desejo de competir em todas elas, né, de fazer história, de chegar nas finais do Baiano, e mais uma situação que nos motiva dentro desse estadual também, é não só a possibilidade de título, mas a possibilidade de título invicto. Isso é muito legal também, isso é muito difícil,
né? Uma campanha na Copa do Nordeste um pouco mais segura, né? Então a gente, com as coisas talvez um pouco encaminhadas já para uma classificação, para a gente avançar de fase, vamos brigar para que isso se consolide e na melhor colocação possível dentro do nosso grupo. E assim nos outros campeonatos, nas outras competições. Mas nós temos que entender, isso é uma coisa que a gente passa internamente, todos nós que vivemos o Vitória, vocês que cobrem o nosso dia a dia e o grupo, que o carro-chefe de tudo isso é o Campeonato Brasileiro. Foi muito importante o Vitória voltar para a Sul-Americana, né, para competição internacional. Para o clube isso é fantástico, para a marca, para a instituição, para o torcedor, né, um prêmio depois de tanto sofrimento recente no Série C e essas coisas que a gente viu, essa reconstrução do clube. Então, mas não é isso o mais importante para nós. A gente tem que tomar cuidado que alguns clubes que tiveram essa condição de achar, nós vamos entrar agora, voltando para a Sul-Americana para ser campeão. Óbvio que nós queremos ser campeão, a gente entende o torcedor. Mas teve clubes no ano passado, como o Cuiabá, que ficou na Sul-Americana e caiu no Brasileiro. Isso acontece historicamente. O Fortaleza, quando fez a final da Sul-Americana, namorou com a zona do rebaixamento o primeiro turno inteiro, porque é difícil, é muito jogo, é muita viagem, não tem jeito. Então, nós vamos tentar competir em tudo, por isso que eu falo, calma, nós vamos ter dificuldade, mas a solidez ela vem com o passar dos jogos, do dia a dia, que a gente consegue encaixar alguns padrões e evoluir coletivamente e individualmente. Carpini, boa noite. Você tem 3 jogadores no departamento médico, o Claudinho foi o último a compor, o DM, e tem o Mateuzinho, destaque desde o ano passado, o Fábio, que chegou agora e que já vem se destacando, já criou ali uma identidade até com o torcedor. Queria saber como é que estão esses jogadores, principalmente do Mateuzinho e o Fábio, se dá para contar com ele nas finais do Baiano. Olha, o Fábio, o Mateuzinho e o Claudinho, todos têm possibilidade de estarem na final do Baiano, mas assim, a possibilidade. Aí, para falar algo com mais embasamento, né, aí o departamento médico, a fisioterapia, o pessoal da performance que está no dia a dia, quando eles se recuperarem, iniciarem a transição, aí eles têm um período também de transição, porque a gente não pode pensar só na final do estadual, a gente tem uma caminhada longa e são atletas muito importantes. Então, a gente trabalha, o departamento médico tem trabalhado muito os atletas também, até mais do que os que estão em atividade aí nesse momento, para poder reunir condições para participar talvez até do primeiro jogo da final. Esse é o nosso desafio. Não sei se isso vai se concretizar, a gente tem trabalhado para isso. Boa noite, Carpini. Douglas Santana, da Rádio Baiana FM, do site PEN News. A gente tem visto que você tem trabalhado a equipe, tem feito rodízio, né, em todos os setores, inclusive no gol também durante o começo do campeonato. Só que a gente tem notado uma ausência nos últimos 3 jogos, que é a ausência do goleiro Gabriel, e o nome dele tem envolvido em algumas especulações de saída do Vitória. O que é que tem acontecido com o Gabriel? Tem tido alguma insatisfação internamente? Tem tido algum problema físico? Por que ele não aparece na lista de relacionados do Vitória? E por que ele não entra nesse rodízio? Não, bacana. Não, na verdade ele entrou, né? O jogo passado ele estava no banco, né? Então hoje o Alexandre entrou no rodízio, natural. O Arcanjo foi se consolidando, né? E o Gabriel é um atleta que veio para elevar o nível do Arcanjo, totais condições de brigar pela titularidade, também de ser titular. Talvez aí o Alexandre um pouquinho atrás pela falta de jogo, de experiência, não pela capacidade. E o jogo passado estava o Gabriel, esse jogo está o Alexandre, o próximo jogo é um outro cenário. Até onde eu sei, o único envolvimento que teve em relação a transferências foi do Cruzeiro, o outro eu desconheço. E do mais são escolhas minhas. Boa noite, Carpini. Já que todos aqui já falaram do jogo, vou falar um pouquinho sobre você. Hoje você completou 51 jogos como treinador do Vitória, né? Um marco importante, onde o conceito hoje de futebol é mais resultadista do que convicções nos processos, né? E você fala muito sobre essa questão também de processo. São 25 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Defina o Thiago Carpini no comando do Vitória e defina Thiago Carpini, que é um treinador que quebrou o recorde no Água Santa, no Juventude e no São Paulo e está quebrando recordes aqui também no Vitória. Acho que eu sou um cara iluminado. E aqui no Vitória é uma peça da engrenagem. Tudo que acontece de bom não é por minha causa, eu faço parte do processo. Os erros também não são só meus, eu faço parte dos erros. Eu acho que eu sou um cara muito abençoado, muito iluminado e muito próspero, graças a Deus.
E não muda em nada a minha maneira de ser. O Carpini do Água Santa, onde as coisas começaram a tomar um caminho diferente na minha carreira pro Vitória, pelo que a gente vive hoje, algumas outras coisas elas mudaram, mas a minha essência, os meus valores, as pessoas que andam comigo, a minha família, a minha base, tudo a mesma coisa, nada diferente. E assim seja, durante toda a minha caminhada. E o desejo que eu tenho de aprender, de melhorar, de ser melhor e de ganhar. Todo mundo gosta de ganhar, eu gosto mais. Então me incomoda muito quando as coisas fogem do meu controle. Eu preciso melhorar até esse controle. Me incomoda algumas situações e aí a gente não consegue controlar todos os sentimentos. Também somos seres humanos, né? Mas acho que me defino isso, um cara muito abençoado e muito trabalhador, muito perfeccionista. Boa noite, Carpini, Dermota do site Arena Rubro-Negra. Gostaria que você falasse sobre o atleta Janderson, né, que hoje contribuiu com mais um gol e mais uma assistência, chegando a 10 participações em gol na temporada. E aproveitando o gancho do Janderson, a janela de transferências abre agora mais uma, né, no dia 10. E no Vitória, né, ultimamente só tem se falado da busca por um camisa 9. A gente tem o Janderson com esses bons números. Quais outras necessidades, quais outras buscas o Vitória vai ter nessa janela? E é até importante a gente falar dessa janela, né? Você vê que o Janderson é um cara que vem evoluindo. Eu acho que do ano passado para esse ano foi o melhor início dele, já em números é o melhor momento dele no Vitória. E ao mesmo tempo que a gente está olhando o mercado também está nos olhando. A gente recebeu sondagens e situações para o Janderson. Nós não podemos de maneira nenhuma perder ninguém. A gente tem buscado nos fortalecer nesse setor. E você imagina como está a busca para todo mundo. O Janderson teve algumas situações interessantes, mas a gente descarta qualquer possibilidade. O atleta também está muito feliz aqui. Não é do nosso interesse que isso aconteça, mas às vezes a gente olha muito o mercado e tá todo mundo também muito atento a isso. Então a gente vai, como eu disse, tentar encontrar ali oportunidades boas dentro daquilo que a gente acha ainda necessário, que não é muita coisa. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini.